Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que alegria e satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, trazendo temas do universo da filosofia. Eu acompanhado da minha caneca filosófica, sempre atento aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. Então, vamos debater hoje sobre o tema da mitologia. Enquanto isso, na sala de justiça. Galera do primeiro ano, nós vamos refletir hoje sobre a mitologia, que é um tema bastante caro e relevante, pertinente dentro da atmosfera da filosofia. Então, para essa reflexão, para essa aula, eu tomei como base o livro Introdução à Filosofia, da professora Susana de Castro. Tomei como base Eureka, Construindo Cidadãos Reflexivos, professor Beto, professor Valdecir. Tomei também um livro aqui bastante importante dentro da filosofia, que é do Giovanni Reale, Dario Antiseri, que é a História da Filosofia. Esse livro aqui, ele é uma composição, tenho esse e tenho mais 6. São 7 volumes. Esse daqui é o volume 1. E agora ele está com mais imagens, trazendo até um pouco mais de referência bibliográfica. E também eu tomo aqui as mais belas lendas da mitologia, uma vez que eu vou falar de mitologia. Então foi uma apresentação só de livros aqui para vocês. Usando aqui como referência o livro do professor Giovanni Reale, ele vai trazer para a gente, para o debate, uma coisa bastante importante. Para nós entendermos a filosofia de um povo, o modo de vida de uma civilização, de uma cultura, nós precisamos fazer referência a alguns elementos. A arte, ou seja, toda a produção artística, que, claro, passa pela música, pela literatura, pela escultura, pelo teatro, pela construção de um teatro. Isso é tão magnífico. Então, a arte, ele é um elemento de referência, assim como as condições sociopolíticas, que eu até tratei aqui num outro vídeo, numa outra aula, falando ali que a lei, a moeda, as navegações, a escrita, a democracia, que foi a última reflexão nossa, são condições sociopolíticas. E nós estamos no debate aqui de tentar encaixar o nascedouro da filosofia, que é grega. Mas nós não podemos desconsiderar de um elemento bastante interessante que o professor Reale traz, referência à arte, às condições sociopolíticas e também à religião. E como uma pergunta provocadora, uma vez que a filosofia é provocações, os gregos, eles tinham uma religião? Nós podemos dizer isso, né? Nós podemos fazer essa pergunta, né? Os gregos, eles tiveram uma religião? E de que maneira foi essa religião? Né? Quais ali eram os seus dogmas, se é que tem dogmas, né? Os seus rituais, os seus sacerdotes, os seus templos. Então vou tentar refletir um pouco aqui com vocês. E na reflexão aqui dessa bibliografia que eu apresentei, a gente entende que a construção na construção da civilização grega, um pouco antes do debate racional, da filosofia, a mitologia ela vai se encaixar nesse tocante aí. E claro, com aquela ideia de um politeísmo, né? A condição, a fixação e entendimento das coisas segundo os deuses, né? Os titãs, os seres extraordinários. Então isso é base de uma religião pública, onde as pessoas elas têm o conhecimento, a informação sobre essas grandes narrativas. E eu não posso deixar de dizer de 2 grandes poetas dentro da atmosfera da mitologia grega, que é o Hesíodo e que é o Homero. Então, se nós formos responder se os gregos tiveram uma religião, nós podemos fazer uma divisão aí. Uma religião dos mistérios
e uma religião pública. Religião dos mistérios, se é que a gente pode chamar de religião, não na perspectiva que nós entendemos hoje. A religião dos mistérios, ela está voltada para o orfismo, que é uma figura da mitologia grega, que a sua história ela se encaixa um pouco à névoa da mitologia, porque nós não sabemos muito o certo, né, o que foi de fato o Orfeu. E a reflexão, tem até uma história bastante interessante, né, nesse livro aqui, que trata um pouco da história, né, desse músico chamado Orfeu. Então o orfismo, ele trouxe um elemento bastante importante dentro da dimensão religiosa para os gregos, porque ele falou da imortalidade da alma. Claro que isso não tem nada a ver com ressurreição no cristianismo, é uma outra dinâmica, é um outro debate. Então ele trouxe, né, para o debate a questão desse dualismo, né, corpo e alma. Então o homem, ele possui, no homem, né, hospeda-se um princípio divino. Então ele possui, né, o chamado daimon, né, ele tem uma força. E ele tem essa força porque ele carrega uma culpa originária. Então essa força, ela não morre no homem, mas ela vai de corpo em corpo no sentido de expiar a culpa que esse homem tem. Então é uma religião, eu diria, como eu disse no começo aqui, é a religião dos mistérios. Claro que não era uma prática da comunidade, de todos. Existe uma iniciação, aqueles que aderem, né? Tem muitos adeptos a essa religião dos mistérios. Então tem o orfismo e eu tenho a chamada religião pública, né? E o ponto de referência aí, claro, é o Hesíodo e o Homero. Tanto que nas aulas, agora que eu estou trabalhando com o primeiro ano, eu estou refletindo sobre o poeta Hesíodo e estou trazendo para o conhecimento deles até a agonia, a origem dos deuses. E eles trazem essa reflexão porque a mitologia, ela é uma forma de entender a realidade, ela é uma forma de entender o mundo. Claro, né? Como eu trabalhei num outro contexto, existem vários tipos de saberes. O científico, o religioso, o artístico, o próprio filosófico, o racional. E tem a narrativa mitológica. E sempre tem aquela perspectiva da intervenção do divino na ordem da natureza. Claro, né, não são só os gregos que têm a narrativa extraordinária, simbólica, fantástica, fantasiosa. Né? Se nós formos procurar, né, na cultura egípcia, em outros nichos, nós vamos encontrar aí várias descrições mitológicas. Mas eu arrisco a dizer, não é? Com toda humildade, eu arrisco a dizer que a mitologia grega, ela é a mais famosa. Porque quando você cita Zeus, Afrodite, Apolo, Poseidon, Deméter, Dionísio, corro isso até de esquecer porque são vários, né? Você consegue conectar. Ainda mais a galera que joga, que vê vídeos, tem séries, né? Eles têm mais familiaridade com esses personagens da mitologia grega. Então os gregos, eles usaram de uma narrativa para explicar a ordem das coisas. Se serviram de uma tradição oral, um pouco antes, né, da escrita. E tinha até um especialista que fazia essa narrativa, que recebia o nome de Rapsodo. Ele cantava as histórias. Imagina que interessante, que legal você ouvir um cara que é especialista, que vive aquilo ali, que certamente escutou aquilo ali do vô, do pai. Ele canta aquilo ali. Claro que tem toda uma sequência poética bastante extraordinária. Então os gregos, eles se serviram dessa narrativa para tentar entender a origem do universo. Então na Teogonia, isso aí do poeta Hesíodo, fica muito claro. E quando eu levo para a sala de aula essa reflexão, os gregos
tínhamos a mitologia. O povo hebreu resolveu o problema da criação. E está descrito nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Eu estou de posse aqui da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que eu uso para estudo. E eles resolveram esse problema. Se você abrir o livro do Gênesis, você vai encontrar 2 narrativas de criação. Se você olhar para o lado científico, claro que não existe um consenso da comunidade científica sobre a teoria da grande explosão. Então, os gregos estavam distantes, claro, dessas narrativas. Então, eles tinham os titãs, eles tinham os seres extraordinários, eles tinham os deuses que participavam da vida humana. Então, de uma certa maneira, eles procuravam tentar, né, entender os fenômenos da natureza recorrendo aos deuses. Hoje nós temos a NASA, por exemplo, nós temos vários institutos de meteorologia que dão ali as suas previsões, claro, com base numa pauta mais científica, eu diria. E o objetivo da descrição, né, da narrativa mitológica era tentar entender as incertezas e as inseguranças humanas. E hoje nós temos a psicologia, nós temos a psicanálise, ali já no começo do século XX. Nós temos as terapias que vai trabalhar, vai mexer um pouco com esse lado humano, né, das emoções, dos sonhos, dos instintos, dos impulsos. Mas os deuses, os gregos, eles tinham os deuses para tentar explicar a condição humana, não é? Então trouxe um pouquinho aqui a reflexão da mitologia. Vou falar um pouco mais, claro, nas nossas próximas aulas, mas termino aqui dizendo que os gregos não tiveram livros sagrados, como o povo hebreu, por exemplo, teve, né? A comunidade judaica, a comunidade cristã. Não tiveram uma dogmática, né? Um conjunto ali de verdades, de fé fixa e imutável. E claro, né, os poetas fizeram esse trabalho de difundirem as crenças das grandes narrativas. Lembro da Ilíada, da Odisseia, não é? Então os gregos não tiveram um livro sagrado e a figura do sacerdote, pouca relevância. E claro, né, com a ausência desses elementos, o campo da amplificação do debate filosófico ele ficou bastante favorável. Então trouxe aqui alguns elementos da mitologia, só uma parte introdutória. A gente está no primeiro ano, está começando a fazer essa reflexão. Galera, quero manifestar aqui o meu contentamento. Nós temos aí 483 inscritos. Agradeço a cada um que está aí assistindo as nossas aulas, comentando. Os alunos comentam comigo, a galera comenta. A galera até do fundamental agora tá acompanhando aí. Manda um abraço para todos eles aí, 6º ano, 7º ano, que está acompanhando aí o nosso canal. Obrigado mais uma vez, agradeço de coração. Peço que Deus, na sua infinita bondade, abençoe você, seus empreendimentos, né, a sua família, claro, toda a sua vida. Obrigado mesmo, galera. No começo da nossa reflexão aqui eu apresentei vários livros. Então a pesquisa ela é sempre importante porque ela fundamenta a argumentação. Eu assisto também muitas aulas no YouTube. Então eu estou fazendo uma reflexão, comecei hoje sobre mitologia. Eu estava procurando alguns vídeos na internet, achei o canal do professor Sérgio Paulo de Melo Feitosa, mestre. O canal dele, galera, se chama Mitologia Grega de A a Z. Não consegui ver todos os vídeos, é claro, vi alguns, mas assim, um canal muito sério. O professor apresentou ali de modo bastante interessante, sem superficialidade, com muita profundidade, muito embasamento. Então eu recomendo para vocês que ali tem um material assim bastante rico e bastante relevante. Até eu pedi para ele se eu pudesse falar aqui no meu canal aqui, então estou falando aí. Então, galera, por favor, se vocês tiverem e puderem fazer uma visita no canal do professor para entender um pouco mais as histórias da mitologia, eu penso que vocês vão encontrar ali um conteúdo muito rico e que vai agregar muito nesse início de estudo que nós estamos fazendo sobre a mitologia. Então, o professor mestre Sérgio Paulo de Melo Feitosa, né,
manifesta aqui também o meu contentamento, mais uma vez, de poder assistir algumas aulas, não vi todas, é claro, não tem nem condição ainda de ver todas, demanda tempo, mas está feito aqui o convite para que os alunos possam dar uma olhada, assistir um pouco aí das aulas do senhor, que tem muita profundidade e é muito relevante.